Este é o programa Saiba Seus Direitos, produzido pelo Centro do Imigrante Brasileiro. E eu estou aqui com o nosso convidado especial, Rony Jabbour, instrutor da OSHA. Obrigado, Rony, por estar aqui com a gente essa noite. Eu gostaria de começar com você falando sobre a OSHA. Gostaria que você nos explicasse o que é a OSHA e qual a responsabilidade desse órgão. Bem, a OSHA significa Occupational Safety and Health Administration. A OSHA ela é um órgão dentro do governo, do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, então é um órgão que pertence ao governo. Muitas pessoas perguntam, a OSHA é uma empresa, é uma companhia? Não, a OSHA ela é um órgão do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. As responsabilidades da OSHA, a primeira é fazer a lei de segurança no trabalho, escrever, ver o que está acontecendo nos ambientes de trabalho, nos locais de trabalho e pegar o que mais causa acidentes, mortes, enviar aquilo para o Congresso para que faça-se uma lei em cima daquilo. Por exemplo, até o ano de 2013, não deveria usar capacete em cima do telhado, quando você estivesse trabalhando de maneira geral no telhado. Por quê? O que vai atingir a sua cabeça no telhado? Um avião? Né? Então, um capacete não resolveria muita coisa. Só que muitas pessoas que estavam trabalhando no telhado, quando eles estavam trabalhando com pistola de prego, a nail gun, a pistola de prego, às vezes o prego batia na madeira e ele soltava, ele saía porque pegava um nó na madeira e ele vinha na cabeça da pessoa. Então, em 2013, o Departamento de Trabalho viu isso até o ano 2012. Em 2012, eles mandaram para o Congresso, onde eles fizeram então, uma lei dizendo que toda pessoa, independente de se está trabalhando no telhado ou no chão, tem que usar capacete. Então, uma das responsabilidades é criar a lei de segurança no trabalho. A outra responsabilidade é fazer a inspeção. A OSHA também ela vai nos locais de trabalho inspecionando para saber se a pessoa está trabalhando com segurança ou não. Então, muita gente eles pensam, não, quando nada acontece, então eu não preciso de estar trabalhando com segurança. Você precisa, porque a OSHA, além de fazer a lei, eles também vão no seu trabalho e eles fazem inspeções no trabalho. Mas a OSHA também ela dá treinamentos, cursos, né? Temos o curso de OSHA 10, OSHA 30, o curso de proteção contra quedas que nós fazemos em conjunto com o Centro do Imigrante Brasileiro, uma parceria entre a OSHA e o Centro do Imigrante Brasileiro. Então nós temos vários cursos diferentes e a OSHA é responsável em estar treinando os trabalhadores para que eles aprendam a trabalhar com segurança conforme a lei que for escrita pela OSHA e então, para quando a OSHA for fazer a inspeção, ter certeza que eles estão trabalhando de acordo com o que deve ser trabalhado. E a OSHA também monitora os planos estaduais, ou seja, as obras que pertencem ao governo. Toda obra que tem dinheiro público, a OSHA ela faz inspeções frequentes nessas obras. Qual a diferença de uma obra que tem dinheiro público para a obra que não tem dinheiro público? A obra que não tem dinheiro público, a OSHA pode ir nesse trabalho se alguém fizer uma denúncia. Quem pode fazer uma denúncia? Qualquer pessoa. Caso aconteça um acidente, a OSHA pode ir no seu local de trabalho, fazer uma inspeção. Caso alguém morra no seu local de trabalho, o dono da empresa ele é obrigado a ligar para a OSHA com no máximo 8 horas após o acidente e notificar a OSHA. Então, nesse caso, a OSHA vai aparecer no seu trabalho para fazer uma inspeção, né? E já os trabalhos públicos, que têm dinheiro público, a OSHA sabe que aquele trabalho existe e ela tem a obrigação de estar monitorando, de estar indo frequentemente, fazer uma visita naquele trabalho, exatamente para que ninguém se acidente numa obra que pertence ao governo. Então, a segurança ela é reforçada nas obras que pertencem ao governo. Ok. Você disse que qualquer pessoa pode estar fazendo uma reclamação ou Exato. uma denúncia junto à OSHA. Como que é feito esse tipo de reclamação? Bem, uma denúncia, um complaint para a OSHA, como é chamado, uma reclamação, você tem várias opções. O trabalhador ele pode ligar para a OSHA, pega o telefone, liga para o OSHA, a gente pode estar passando o número depois, e se ele não fala inglês, ele não precisa se preocupar, ele liga, fala, I don't speak English, eu não falo inglês, I need someone that speaks Spanish, precisa de alguém que fale espanhol ou português, no caso. Eles vão encontrar um tradutor. Caso você ligue e só fala que fala espanhol, eles têm uma noção de espanhol, não falam espanhol fluente, mas eles têm uma noção de espanhol, então eles podem buscar uma pessoa para você que fale a sua língua, espanhol ou português. Você não precisa de se identificar. É uma maneira, você ligando para a OSHA. A outra maneira, você pode ir no website OSHA, osha.gov.gov, pode ir no site do OSHA, osha.gov, e tem várias opções, você clica em Complain e você pode preencher aquela ficha online. Lá pede nome, número de telefone, você não precisa de colocar, entendeu? E você, no final, você clica lá em enviar, aquilo vai ser enviado para a OSHA,
e no prazo de 48 horas eles vão atender aquela denúncia, eles vão fazer uma inspeção naquele local de trabalho. Ou então você pode escrever uma carta para a OSHA também e dizer para eles que você necessita de uma inspeção em tal lugar. Se você fizer de forma anônima, né, você nunca vai saber o resultado daquilo. Se você disser o seu nome e se você falar o seu número de telefone, eles vão te ligar depois e vão te falar, olha, muito obrigado pela denúncia, nós tomamos essa e essa e essa medida. Agora, caso você não coloque, da mesmo jeito, eles vão lá, eles irão fazer a inspeção, mas você não vai saber o que aconteceu. Ok. E caso essa denúncia seja feita através de uma pessoa que ainda trabalha naquela companhia, por exemplo, o trabalhador está vendo algumas coisas que estão erradas, tem medo pela sua própria segurança e a segurança dos seus companheiros de trabalho, mas eles também têm medo de perder o emprego e muitas vezes eles se calam por isso. Caso eles façam essa denúncia anônima e a OSHA vá até o local de trabalho, você acha que a OSHA como que ela se comporta nesse sentido? Ela vai chegar no local de trabalho caso ele fale seu nome na verdade e peça que a denúncia seja anônima, eles vão chegar e vão dizer que recebeu uma denúncia, por exemplo? Normalmente o inspetor da OSHA não fala, eu recebi uma denúncia e estou aqui porque alguém ligou denunciando. Normalmente eles chegam e falam, olha, eu gostaria de fazer uma inspeção no seu lugar de trabalho, no seu local de trabalho, e eles vão fazer uma inspeção. Ele pode dizer se é que recebeu uma denúncia, né? Mas se a pessoa estiver como anônima, ele não tem o direito de falar, ele não pode falar o nome da pessoa. Se por um acaso o chefe ele desconfia de quem foi, ou aquela pessoa que fez a denúncia comenta com um e o outro comenta com o outro, aquilo chega no ouvido do chefe e o chefe vai discriminá-lo por causa daquilo, ele é proibido por lei. O trabalhador que fez a denúncia, ele não pode sofrer nenhuma retaliação por exercer os seus direitos na área de segurança do trabalho. Então, ele tem 30 dias para comunicar à OSHA e dizer, olha, fiz a denúncia, estou sofrendo retaliações, eu era supervisor e agora sou empregado. É normal, eles me colocaram para catar o lixo. Eu ganhava $20 a hora e me passaram para 10. Isso não pode acontecer por causa da multa da OSHA, por causa da inspeção da OSHA. Então, o que vai acontecer? A OSHA ela vai entrar em cena, nesse caso, e ela vai falar com o patrão, olha, ou você restitui ele onde ele estava, ou você vai ter que pagar ele fora do trabalho. Ele vai sair do trabalho e você vai ter que continuar pagando ele. Mas existe uma forma desse trabalhador provar que isso aconteceu, que essa retaliação aconteceu, ou que ele só teve ele caiu de posição na companhia por causa dessa multa, ou o patrão pode também dar uma desculpa? Ele tem como provar, né? Não é tão fácil assim provar, mas ele tem como provar. Eu sou inspetor, eu sou supervisor nessa companhia há 10 anos, ou há 6 anos, ou há 2 anos que seja. Depois que a OSHA veio aqui, ele resolveu simplesmente me colocar para catar lixo. Então, a OSHA vai ver isso analisar, como um argumento? A OSHA vai analisar isso daí e vai chegar no patrão, vai querer saber os argumentos dele, do funcionário, dos demais, e vamos analisar. E uma coisa importante é que a OSHA ela está do lado do trabalhador. Qual é o objetivo da OSHA? O objetivo da OSHA é que todo trabalhador trabalhe com segurança. A OSHA não está preocupada com o patrão. A preocupação da OSHA é com o trabalhador. Se o trabalhador está seguro, está tudo bem. A preocupação é com o trabalhador. A preocupação não é com o patrão. Não que a OSHA não está nem aí para o patrão. Né? Lógico que ela se preocupa com o patrão porque ela se preocupa com o trabalhador. Mas o alvo da OSHA, o principal que a OSHA cuida é do trabalhador. Porque normalmente, algumas empresas, infelizmente, eles querem colocar o cara para trabalhar e larga ele lá. Não está nem aí de dar um óculos, de dar um capacete. Essa é a preocupação da OSHA, que você vai dar para os seus trabalhadores os equipamentos que eles precisam e vai colocá-los para trabalhar da maneira adequada, com segurança. Então, essa era a minha próxima pergunta a respeito da responsabilidade, de quem é a responsabilidade do material ou do equipamento de proteção. É uma responsabilidade, então, do patrão estar fornecendo esses materiais, ou é uma responsabilidade do trabalhador comprar o seu próprio equipamento? A responsabilidade é do patrão de estar fornecendo todo o material de segurança, exceto a bota, caso ele não precise de uma bota especial. O patrão ele tem que dar capacete, óculos, máscara de segurança. O patrão tem que dar, se for trabalhar com produto químico, tem que dar roupa adequada para aquilo. Se for roupa normal, né, que trabalha na construção diariamente, é o empregado que tem que ter. E a bota, se for a bota de couro, o empregado tem que ter. Se for uma bota especial, por exemplo, vai trabalhar com algum químico, tem que ter uma bota de borracha, nesse caso é o patrão que fornece. Né? Mas, no geral, o patrão ele tem que prover todos os equipamentos, exceto a bota, e tem que ter certeza
que o trabalhador está usando, porque você não pode simplesmente dar o equipamento e deixa para lá. Você dá o equipamento e tem que ter certeza que ele está usando, porque se a Ocean aparece no trabalho e você não está usando o óculos que eu te dei, são $5.000 de multa por causa de um óculos de $5. E quem paga essa multa? Sempre a companhia paga a multa. O empregado nunca paga um centavo de multa. A multa é para a companhia. Por quê? Porque a companhia tem que, antes de colocar o trabalhador para trabalhar, ela contrata o trabalhador, treina ele em como fazer aquele trabalho, treina ele na segurança do trabalho em relação àquela profissão que ele vai exercer, dá para ele todos os equipamentos de segurança e depois tem que ter certeza que ele vai usar. Como que eu vou ter certeza que ele vai usar? Cada grupo de trabalho tem que ter um supervisor, um responsável por aquela equipe, assegurando de que todo mundo está trabalhando com segurança. Ah, mas vai ficar caro. Bom, caro vai ficar é a multa. A multa é $5.000 a mais barata por cada item. Chegou no seu trabalho, tem 2 trabalhadores sem óculos e sem capacete, 5 mil pelo óculos, 5 mil pelo capacete. 10 mil vezes 2, $20.000. É isso aí que é caro. E no caso de um acidente no trabalho, por exemplo, você está dizendo que a multa fica cara. No caso de um acidente de trabalho que a pessoa fique impossibilitada de continuar trabalhando ou que a pessoa chega a morrer, além tem alguma multa? Vai acontecer multas também? Vai acontecer alguma coisa no sentido de quem vai ser o responsabilizado e, no caso, se isso pode dar cadeia? Certo. No caso de... Tem uma multa que ela é chamada de willful. Willful é uma tradução que quer dizer intencional, quando tem intenção. Por exemplo, o patrão sabe que a escada, o patrão ou o supervisor, ele sabe que a escada está quebrada. Ele não toma uma atitude, fala, não, pode ir lá e pode trabalhar naquela escada quebrada, não se preocupe não. A pessoa vai, trabalha naquela escada quebrada, ele cai e quebra a perna, por exemplo. A culpa é do supervisor, porque a obrigação dele era trocar aquela escada. O supervisor, eu avisei para o patrão, então a culpa agora é do patrão. Porque você sabe que a escada está quebrada, o que você vai fazer? Você vai trocar aquela escada, você não pode manter aquela escada porque está errado. Se a pessoa morre, você é culpado pela morte dele, você pode ir preso, você, eu digo, o supervisor ou o patrão. Ele pode ser preso por isso, sim. Isso é chamado de willful. Normalmente as pessoas acham, machucou no trabalho, você aplica a Workers' Compensation, né, que é a compensação de trabalho, e fica por aí. Nesse caso, no acidente de trabalho, não vai ficar só assim. Você, claro, o trabalhador vai estar recebendo através do seguro, mas e caso o patrão não tenha um seguro, o que acontece? Caso o patrão não tenha um seguro, o governo ele tem um fundo específico para isso. Então, o governo vai ajudar aquele funcionário, né? E depois o governo vai contra a empresa. Ele vai lá na empresa que o governo quer o dinheiro de volta. Então, sempre vai ter uma penalidade para o patrão que não preste atenção no seu local de trabalho, no que está acontecendo e com relação à segurança. Exato. Aí a gente vai para uma outra área, né? Porque o seguro aí já vai para uma outra área, que já sai da área de segurança do trabalho, mas toda empresa ele tem que ter o Workers' Compensation, é um seguro que cobre os trabalhadores caso eles se machuquem no trabalho. Então, se ele não tem, ele vai pagar uma multa porque ele não tem isso. E, além do mais, ele vai pagar todas as despesas, né? O governo banca, porque às vezes o cara não tem 100, 200, 500 mil dólares para tirar do bolso. Então, o governo vai lá, banca aquilo e depois vai na companhia, vai na empresa. E aí, quando você deve ao governo, muda um pouco a história. Eu sou uma incorporation, cobra da companhia, não cobra do dono, não. Isso é que se você deve para mim, se você deve para mim, você é uma pessoa, você deve para mim, eu posso ir contra você. Se você tem uma empresa, a sua empresa deve para mim, eu não posso ir contra você, eu tenho que ir contra a sua empresa. Mas quando você deve para o governo, a história é diferente. O governo não vai na empresa, a empresa não tem, o governo vai no dono dela. Então, quando deve para o governo, não tem. Então, nesse caso, o trabalhador pode ficar tranquilo desde que ele esteja cumprindo com as suas obrigações, caso o patrão forneça o material de proteção, equipamento de proteção, ele tem que estar ciente que ele precisa usar. Ele é obrigado a usar, na verdade. Ele é obrigado. Tem gente que fala, eu não consigo usar capacete. Se você não consegue usar um capacete, querido, você tem que procurar outro trabalho. A construção não serve para você. Eu não consigo usar uma bota de bico de ferro, então você tem que procurar outro trabalho. Porque na construção não tem vaga para você, não. Então o patrão, tem a obrigação de fornecer o equipamento, mas ele também tem o direito de demitir uma pessoa que se recusa a usar um equipamento de proteção. Quando você treina o seu funcionário, dá para ele os equipamentos de proteção, ele é obrigado a utilizar, né? Nós temos um sistema
todo trabalho tem que ter um programa de segurança, que chama de safety plan, um plano de segurança. Então, o que acontece? Naquele plano de segurança vai mostrar como é o sistema disciplinar. Primeira vez que você encontra um funcionário fazendo alguma coisa errada, você dá um aviso verbal. Na segunda vez, um aviso escrito. Na terceira vez, você pode demitir ou dar ele uma semana em casa sem receber. Na quarta vez, você demite, né? É a companhia que vai decidir como que isso vai ser feito. Okay. Então, a companhia ela tem que ter certeza que ela vai colocar esse plano de disciplina na obra e que vai exercer, vai fazer ele acontecer. Porque se não fizer, a OSHA pode multar por isso também. Okay. Porque a OSHA chega no local de trabalho, então a pessoa trabalhando sem capacete. Você tem um plano de disciplina? É obrigado por lei ter. Tenho. Está cumprindo? Estou. Me mostra aqui algum, porque eu estou vendo uma pessoa ali que não tem o equipamento. Me mostra aqui aonde que ele assinou aqui, porque ele estava descumprindo. Ah, não tem nenhum papel, então você não está cumprindo a lei. Ok. E os instrutores da OSHA, os inspetores da OSHA, na realidade, quando eles vão no local de trabalho, eles só vão entrar nessa obra caso eles tenham... É como a polícia, eles precisam de um mandato para entrar nessa obra, ele precisa de uma autorização do patrão, do dono dessa obra ou da pessoa responsável por essa obra, ou eles podem chegar e já olhando se está tudo certo, se está errado, como que funciona isso? Bem, quando o inspetor da OSHA ele chega numa obra, ele não precisa de nenhuma autorização para entrar, ele chega e entra. Né? Não precisa de mandado judicial, autorização de juiz, nada. Ele simplesmente chega, entra, procura pela pessoa responsável pelo trabalho, chamado em português de pessoa competente, por lei é chamado de competent person. A gente chama de supervisor, né? Eu digo o povão geral, mas a lei é chamado de pessoa competente. Então, ele vai buscar essa pessoa competente, normalmente não existe essa pessoa, então é o supervisor mesmo que vai. Então, ele conversa com o supervisor, diz, olha, aqui está minha credencial, ele sempre vai mostrar uma credencial, que tem uma foto dele, tem um símbolo da OSHA, tem escrito OSHA, tem um número de registro, tem o endereço do escritório dele. Ele fala, eu sou da OSHA, está aqui a minha credencial, eu gostaria de fazer uma inspeção aqui nesse trabalho. E o que acontece é que o responsável pelo trabalho pode falar, não, você não vai fazer inspeção no meu trabalho. Nesse caso, ele vai, então, ele vai conseguir um mandado judicial e ele vai entrar ali. Eu não aconselho você a falar, não entre no meu trabalho. Deixa ele entrar. Mas está tudo errado, deixa ele entrar. Deixa ele entrar, deixa ele fazer a inspeção dele. Primeiro, porque normalmente, antes dele entrar, ele já tirou algumas fotos pelo lado de fora. Então, ele já sabe mais ou menos o que está errado ali. Eles não dão um tiro no escuro, eles entram onde eles sabem que tem alguma coisa de errado. Por exemplo, o inspetor está dirigindo o carro dele na rua. Ele vê uma obra. Todo mundo no telhado tem cinto de segurança, tem óculos, tem capacete. Todo mundo embaixo de capacete e de óculos. Está tudo limpo. Ele vai perder o tempo dele para parar lá? Claro que não. Agora ele passou, viu que tem gente no telhado sem cinto. Ele viu que o pessoal está sem capacete, sem óculos, tudo sujo em volta do trabalho. Pode ter certeza que ele vai parar. Entendeu? Então, eles sabem onde ele para, eles não dão um tiro no escuro. Eles são treinados para isso. São pessoas com muita experiência. Para entrar ali, você tem que ter um certo grau de estudo, que leva em torno de 3 a 4 anos para você terminar. Você tem que ter experiência na área de construção, não é? Uma pessoa não sai da faculdade e entra na OSHA, não é assim que funciona. Você já tem que ter trabalhado pelo menos 5 anos na construção, então você tem experiência de trabalho também. Então, você passa por uma série de testes, treinamentos, e aí você entra. Então, é um pessoal muito treinado, muito capacitado. Okay. E quando eles estão nessa obra, eles chamam uma pessoa competente, no caso, e falam com ela. E eles também falam com os trabalhadores, eles perguntam alguma coisa, e como que funciona? Eles pedem alguma identificação para esses trabalhadores? Se o trabalhador não fala inglês, é o patrão que faz a tradução? É correto isso? Bem, primeiro, quando eles chegam na obra, né, como você disse, eles procuram a pessoa competente, conversam com a pessoa competente, eles podem sim conversar com os trabalhadores também, se eles quiserem. Ok? Eles podem chamam o trabalhador separado, individual, um por um, fazem perguntas. O trabalhador não é obrigado a responder nada, ok? Mas, normalmente, as perguntas são, há quanto tempo você trabalha aqui nessa companhia? Você gosta de trabalhar aqui? Como que o patrão de vocês trata vocês em relação à segurança no trabalho? Ele dá treinamentos? Ele faz reuniões semanais com vocês? Ele instrui vocês, antes de começar cada trabalho, como trabalhar com segurança?
Mais ou menos essas são as perguntas. Então, ele pode, sim, chamar cada trabalhador individual. Se o trabalhador não fala inglês, todo inspetor da OSHA ele tem um telefone que pertence à OSHA. Ele tem um telefone de celular dele particular e tem um telefone da OSHA. Então, no fundo do telefone dele tem um adesivo pregado, e naquele adesivo tem um número que, se a pessoa não fala inglês, ele vai perguntar qual a língua que você fala. A pessoa vai falar, ele vai ligar para aquele número e vai falar, eu preciso de um tradutor para essa língua. Aí eles vão conseguir um tradutor para aquela língua, coloca o telefone no Viva Voz, no speaker, e aí eles vão conversar ali. O patrão, ou quem quer que seja, pode traduzir? Pode. A lei não fala que ele não pode, mas é um pouco estranho, né? Porque, primeiro, o trabalhador ele não vai ter aquela liberdade para falar o que ele quer falar, e depois, eu não sei se o patrão vai traduzir de uma maneira adequada. A gente vê que acontecem muitos acidentes, e aí vai o supervisor traduzir. Aí pergunta assim, o que aconteceu? Aí o cara fala, eu caí da escada. Fala assim, não, ele falou assim que ele estava lá embaixo, ele tropeçou e caiu sozinho. Então, por quê? Porque a pessoa não fala inglês, então o tradutor traduz o que ele quiser. O rapaz ou a pessoa que não fala inglês não sabe se está falando, não sabe se está traduzindo a mesma coisa, se é verdade ou não. Então, é essa a situação. É por isso que o Centro do Imigrante está sempre falando para as pessoas, aprendam inglês, saiba os seus direitos, porque você vai saber se defender melhor. Nesse caso você não fala inglês, você não precisa se preocupar, então, que o instrutor o inspetor vai ter como te ajudar, você não precisa depender do seu patrão ou do seu supervisor para estar traduzindo. A OSHA vai ter uma